Olá, bom dia! No último Agroband de 2017, viemos para a beira do Guaíba. Vamos dar uma dica de passeio para você que está entrando no período de férias e quer curtir a natureza bem pertinho da capital. Estamos a 50 quilômetros do centro de Porto Alegre, em Itapuã, num espaço que recebe turistas e realiza eventos. E também vamos a uma propriedade de orgânicos, que abastece importantes restaurantes de Porto Alegre e também os almoços que são servidos nesta propriedade. O Agroband está no ar para todo o Rio Grande do Sul pela Band TV e para o resto do Brasil pelo canal Terra Viva. Não sai daí! Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Fazenda Butiá, que tem 200 hectares e fica às margens do Guaíba. É um espaço para recepção, realização de eventos, onde também é possível saborear um gostoso almoço nos finais de semana e feriados. Quem vai contar um pouco mais para nós é o Henrique Meller. Ele é a 4ª geração da família de proprietários aqui da área. Henrique, como é que é a história desse lugar aqui? Só o fato de nós estarmos às margens do Guaíba, com essas pedras, com essa natureza toda, já encanta. Isso é o que mais atrai os visitantes que vêm aqui? Com certeza. A beira do rio, e é a nossa ideia também, fazer com que as pessoas percam medo do Guaíba, né? Porque todo mundo morre de medo do rio, acha que é poluído, e nesse aqui a gente pode entrar, tomar banho. Eu venho com as minhas filhas na praia sempre, a gente toma banho junto no rio, é muito legal. Então a principal atração é essa, é a beira do rio mesmo e talvez seja a forma com que a gente possa fazer as pazes com o Guaíba, né? Aqui em Itapuã, que aqui é limpo. Como é que é a história dessa propriedade? Ela foi comprada pelo meu bisavô, que era um cervejeiro. Ele teve tuberculose, então ele teve que se retirar, na época não tinha cura, né? Então ele teve que se retirar e então ele precisou sair da cidade grande. Então ele fez 2 coisas, ele comprou aqui para passar os verões e ele comprou uma chácara lá na Pedra Redonda, que na época era muito longe da cidade, ele vivia lá então. E a propriedade ficou conosco durante esse tempo todo, durante alguns anos, no fim, agora nos últimos 30 anos ela foi arrendada para arroz e alguns anos atrás eu resolvi assumir de novo e reformar e fazer um local para eventos e para que as pessoas pudessem conhecer a região de Itapuã. E o nome butiá é porque tinham muitos butiazeiros, que é uma árvore que faz parte do nosso ecossistema aqui. Hoje a gente vê poucas árvores de butiá por aqui. Hoje não tem tanto butiá. O nome da região, dessa região aqui de Itapuã, sempre foi butiá doce, né? E tem também alguma relação na história de que aqui foi uma das antigas charqueadas? Foi uma das primeiras charqueadas aqui da região. Vocês preservam, inclusive, ainda um muro de pedras original, tem muitos recantos especiais aqui. O que tem de atrativo dentro dessa propriedade? A gente tem algumas pedreiras aqui que são antigas. Essa região toda de Itapuã ela foi muito explorada, a pedra, né? O granito rosa daqui sempre foi muito explorado, então a gente tem algumas pedreiras antigas, tem trilhas que levam até essas pedreiras. Tem a beira da praia. Passeio de barco, inclusive. E o passeio de barco, sim, que é o nosso programa mais legal. É o passeio de barco até o Farol de Itapuã. Em média, quantas pessoas passam por aqui nesses passeios por mês? A gente deve ter umas 1.000 pessoas por mês, acredito. Como é que funciona? Tem que fazer o agendamento? Qual é o valor? Para quem quiser aproveitar para fazer esse passeio por aqui. A gente não cobra ingresso, a gente só cobra uma das nossas atividades. A gente tem almoço, tem piquenique, tem passeio de barco e tem hambúrguer. Então tu faz a reserva para uma dessas atividades e paga só a atividade.
O almoço está 130 por pessoa, o piquenique 180, é uma cesta para 2 pessoas, o hambúrguer está R$ 48,00 e o passeio de barco está R$ 60,00. E tens 2 filhas pequenas que vão ser a 5ª geração, já são da família, elas vivem aqui. Isso é um incentivo, quem sabe, para que elas se encantem com a natureza e prossigam nesse projeto familiar? Eu espero que sim. É gostoso viver aqui, Henrique? É muito bom. A questão da segurança, quando a gente entrou, a gente viu que vocês tomaram algumas medidas para garantir segurança aqui. Como é que é isso? Então a pessoa, quando faz a reserva, recebe uma senha para entrar e só entra com essa senha. Além disso, é claro, a gente tem seguranças aqui dentro também. Okay. Então, o Henrique Meller contou para a gente um pouco da história desse espaço aqui e as atrações que tem para quem quiser curtir, bem perto do centro de Porto Alegre, a 50 quilômetros, um dia em contato com a natureza. A Daniele Guimarães, economista da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, é quem traz para a gente a projeção para o agro em 2018. Bom dia, Daniele. Bom dia, Elisemara. O que dá para a gente esperar? Esse ano nós tivemos uma safra recorde e a gente sabe que o clima tem uma influência importante na nossa produção. Então, o que a gente espera para 2018? Então, esse ano a gente teve a safra recorde e no próximo ano a gente deve ter uma safra um pouco menor em questão de produção. A produção deve recuar 6%, de acordo com a nossa projeção. Mas isso não significa que a gente vai ter um ano ruim para a agricultura. Na realidade, a gente teve um ano muito bom em 2017, onde a produtividade ajudou muito com o clima, como tu bem comentaste. E na próxima safra o clima deve ser bom, mas não deve ser tão favorável. A gente continua tendo uma alta tecnologia no campo, então a produtividade ela reduz, mas ela reduz em função de não ser um ano tão favorável como foi 2017. E a gente tem a produção de soja, que é a nossa principal commodity, metade da safra do Rio Grande do Sul e brasileira é soja. E o impacto aqui, se fala muito que vem aí um laninha que pode influenciar lá no final do ciclo, na colheita, em março, por ali. O que vocês trabalham de possibilidade assim, de impacto mais forte nessa que é a principal cultura? Na realidade, a soja, dentre os principais grãos, deve ser o único que deve ter ganho de área e produção. Então, a gente não trabalha com um cenário ainda de problemas climáticos. A gente trabalha só mesmo com uma produção não tão grande quanto a do ano passado, mas ainda assim a segunda maior safra do Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma safra menor, mas ela só é menor que a recorde. E a questão da renda do produtor? Neste ano, a Farsul teve, inclusive, uma frase que foi um ano de safra cheia e bolso vazio. Como que vai ser 2018 nessa questão da renda? Então, a gente teve um ano muito difícil para os produtores em função dos preços caírem muito. Isso por quê? Porque a oferta foi muito grande e também teve entrada de produtos de outros países, fez com que o preço caísse. A nossa expectativa para o próximo ano, para a próxima safra, é que se recupere um pouco, justamente porque a gente trabalha com uma retração da oferta. Essa retração de 6% da produção vai possibilitar que os preços ganhem um fôlego. E como a inflação está em queda e os custos também estão em queda, o nosso índice de custo acumulado está em queda de 3%, não é um percentual para se comemorar, mas já é uma expectativa de que no próximo safra a gente tenha uma recuperação dos preços e os custos ainda nesse ritmo de queda. Então, a gente espera que até mesmo com a retração da produção, a gente tenha um valor produzido ainda maior que essa safra, que foi recorde, justamente porque esse ano a gente sofreu muito com os preços. E para o consumidor, a gente sempre tem uma expectativa. Quanto que vai ser o preço do nosso alimento, que tem origem no campo? O que pode se esperar do preço dos alimentos? Essa polêmica é bem grande, né? A relação do preço recebido pelo produtor e o preço que a gente paga na gôndola no supermercado. Na realidade, houve um descolamento nos últimos anos, né? O produtor ele chegou a acumular quedas de preços recebidos de 25%, que também é um índice que a gente calcula lá na Farsul, o IPR, e em compensação a inflação dos alimentos ela não parava de crescer.
Então teve um descolamento entre o preço pago na gôndola e o recebido pelo produtor. Isso porque tem um processo inteiro entre o produto sair do produtor, sair da propriedade e chegar no supermercado. Tem custos com energia elétrica, com mão de obra, com gasolina, frete. Então tem uma série de custos que foram agregando e no final chegou um preço mais elevado para o consumidor. Mas a expectativa para a próxima safra é que esse preço não seja tão elevado, porque a inflação já está dando sinais de queda. A inflação já está a inflação de alimentos já está acumulada em menos 2%. Então ela já está acompanhando essa queda do preço do produtor. Teve um descolamento no curto prazo, mas no longo prazo elas estão com uma tendência de se ajustar. Quando a gente fala que 2017 foi o ano de safra recorde, a gente se apega muito nisso, de ter sido a maior safra, mas em compensação a renda para o produtor não foi tão grande. Para 2018 a gente vai ter uma safra menor, renda talvez um pouquinho recuperada. Dá para dizer que vai ser um ano melhor que 2017? Pode ser melhor se o aumento dos preços forem maior que a queda da produção. A produção deve cair 6%, mas se o aumento dos preços for maior, o que é bem possível, a gente vai ter, em termos de valor, uma produção maior. E essa recuperação no preço, então, para a gente encerrar a nossa conversa, vai vir também na recuperação de preço lá na gôndola, embora tenha esse descasamento do preço para o produtor e para o consumidor. Mas o que dá para a gente esperar? Que vai ser um ano com preços mais estáveis para os alimentos na gôndola do supermercado? É bem provável que sim, mais em função do controle da inflação, das políticas monetárias e fiscais mais corretas, voltadas para um controle inflacionário, que daí a gente pode esperar uma queda desse processo que tem entre a fazenda e a gôndola. Daí pode sim refletir num preço menor. Bom, a gente vai ficar nessa expectativa aí agora, depois desse bate-papo com a Daniele Guimarães aqui, para ver o que vem aí em 2018, nesses números todos de produção, de preços. A torcida é para que fique tudo bem. Para saber como é que vai ser o clima nesse início de 2018, nós viemos para a Estação Meteorológica do 8º Distrito de Meteorologia do Ministério da Agricultura, IMET, aqui no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, conversar com o coordenador Solismar Damé Prestes. Bom dia, Solismar. Como é que vai ser esse nosso início de ano? Confirmado, Laninha? Bom dia. Realmente está confirmado, a gente já teve início desse evento. O mês de novembro já foi caracterizado por águas mais frias no Oceano Pacífico, que é um dos indicativos da Laninha. Nós também estamos com o índice de oscilação sul, que é outro indicativo com valores positivos, o que também é um acréscimo na condição de Laninha. E também os ventos alísios, que são ventos característicos na região tropical do Pacífico, que eles normalmente sopram de leste para oeste. E em eventos de Laninha eles ficam mais intensos nessa mesma direção. E isso também já está confirmado. Então nós teremos, pelo menos até os meses aí de abril, maio, um evento de Laninha ocorrendo, o que isso causa um impacto, algumas alterações no clima, como a redução de chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser então mais seco e também mais quente esse nosso verão? Deve ser um pouco mais seco, especialmente a metade sul do estado, do centro por norte, entre um pouco abaixo da média, mas muito próximo da média. Então a irregularidade maior vai ser do centro para o sul. Mas um fator importante é que em eventos de Laninha, em especial no verão, a precipitação tem uma alta variabilidade muito irregular. Então nós poderemos ter assim, em curto período de tempo, chuvas intensas e muitas vezes acompanhadas de ventos fortes e granizos, e depois uns longos períodos sem chuva, de estiagem. Então a precipitação ela é muito irregular. As temperaturas não vai ter grande variação. Nós teremos uma amplitude térmica um pouco maior. Ou seja, a gente, como em anos de Laninha a gente tem uma quantidade menor de nuvens, né? Então à noite existe uma perda maior de radiação e as noites então são até com temperaturas um pouco abaixo da média, noites mais amenas. Mas ao longo do dia, em função também dessa pouca quantidade de nuvens, a temperatura se eleva mais do que o normal. E aí então as temperaturas máximas, que normalmente ocorrem à tarde, um pouco acima da média. E o impacto para a nossa produção agrícola?
Nós temos muito milho e soja concentrados na metade norte do Rio Grande do Sul, o arroz mais na metade sul. Hoje temos espalhado por todo o estado todas as culturas, mas a concentração é mais ou menos dessa forma. Que impacto pode ter essa previsão? Como a maior quantidade de soja e milho é na parte norte do estado, lá não teremos assim grandes consequências, né? Mesmo tendo alguns períodos de estiagem, vão ter eventualmente chuvas e chuvas mais regulares, mas eu acredito que não seja muito problemático para essa parte mais ao norte. Com relação à metade sul, sim, em especial a questão aí do milho e soja, que esse déficit hídrico deve ser um pouco mais acentuado. E como é um período de verão, a evaporação é muito alta também, isso prejudica bastante também. Com relação ao arroz, acredito que não tem maiores problemas, uma vez que é uma cultura irrigada, né? E como vai ter bastante sol, que é uma das exigências do arroz, é a radiação solar, acredito que a gente não vai ter assim grandes problemas, vai ser um ano bastante normal e até com boa produtividade para o arroz. Solismar, nós estamos em frente à estação. Como é que é o trabalho aqui? De quanto em quanto tempo vocês fazem a leitura dos dados? Tem um ruído forte aqui também. Isso tudo tem a ver com o equipamento instalado aqui? Nós, na realidade, aqui temos dois tipos de estação. Nós temos a estação convencional, que é aquela já bem antiga, que é centenária, já tem mais de 100 anos de dados de informações meteorológicas em Porto Alegre, que ela é realizada a leitura 3 vezes ao dia. Mas nós temos também uma estação automática, que aí é com sensores eletrônicos, a transmissão dos dados é via celular ou satélite, e aí nós temos informação de hora em hora. Então são duas, digamos que duas tecnologias bem diferentes. Uma do tempo mais antigo, que a gente permanece com ela porque é importante, ter até para comparar as informações dos dois tipos de instrumentos. E aí a gente tem, que depende da pessoa humana, de vir fazer a leitura dos termômetros, do pluviômetro. E é essa aqui que nós estamos na frente? Ela, na realidade, aqui tem as duas. Tem equipamentos da convencional e essa parte central aqui, essa torre mais alta, é a automática. Então são totalmente automatizadas. Sensores eletrônicos e a transmissão do dado também é automática. Então qualquer pessoa no mundo todo, 5, 10 minutos depois de cada hora cheia, se entrar no site do IMET, tem acesso a essas informações da automática. Ela está sempre sendo atualizada hora a hora. É o antigo e o moderno convivendo no mesmo espaço. No mesmo espaço, porque é importante. Nós não podemos nos desfazer daquilo que tanto contribuiu para a meteorologia durante muitos anos e ainda em alguns aspectos contribui. Porque nós temos algum tipo de observação, que são o que a gente chama de observação visual, que é altura de nuvem, tipo de nuvem, por enquanto as automáticas não fazem. Então aí a gente tem que socorrer da convencional e do observador meteorológico, a pessoa que vem aqui e faz a leitura dos instrumentos e que também informa esses dados de tipo de nuvem, altura de nuvem, enfim, o que é uma informação que a gente chama visual. Ok, muito obrigada então ao coordenador do 8º Distrito de Meteorologia, Solismar da Prestes, que trouxe essa previsão aí do clima para os próximos dias e meses aqui no Rio Grande do Sul. O agronegócio gaúcho vai virar o ano sem uma grande liderança. A morte de Carlos Esperoto no dia 23 de dezembro encerrou um ciclo de 20 anos à frente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Esperoto foi definido ao longo do tempo como um homem de posições fortes, um líder que defendeu os produtores do Rio Grande do Sul no país e exterior. Foi temido e respeitado, transitou por diferentes governos e deixou uma marca na agropecuária do estado. Dedicação integral pela categoria. Viajou pelo mundo na busca de abertura de mercados para os produtos agrícolas. Agora, a missão de conduzir a Farsul está nas mãos de Gedeão Pereira, o então vice-presidente. O Agroband faz um rápido intervalo e na volta vamos mostrar uma propriedade de orgânicos que fornece os produtos para os almoços e eventos aqui nesta fazenda e também para restaurantes da capital. Não sai daí, a gente já volta. O
Agroband está de volta e agora numa propriedade de orgânicos, também em Itapuã, que fornece os produtos para a Fazenda Butiá utilizar nos almoços, nos eventos lá realizados e vende também para restaurantes de Porto Alegre. Vou conversar com o Roberto Dalgos, que é o proprietário aqui. Roberto, vamos contar um pouquinho como é que é o sistema de produção aqui. O Roberto, que era bancário, deixou a atividade e veio para essa área de 12 hectares cultivar orgânicos. Primeiro, Roberto, vamos abaixar aqui um pouquinho para a gente ficar mais perto dessa couve aqui. Como é que é o nome exatamente? Essa couve se chama couve kale. É um alimento que está em voga aí agora no momento. Ela é uma couve que é origem dos Estados Unidos. Ela é uma couve que está sendo muito utilizada em tipo chips, né? E em sucos detox. E ela é tem bastante nutrientes, vitaminas, bem mais que a couve comum, sem ter aquele amargor da couve tradicional. E como é que é o sistema de produção aqui? Como é que vocês fazem? A gente utiliza basicamente composto, né, que é formado através de decomposição de vários materiais naturais, que é colocado no solo, é colocada essa cobertura morta para evitar um pouco a ação das invasoras, e é aplicada certas caudas, nutrientes, tudo de forma natural, tudo de forma orgânica. A adubação toda é com cascas decompostas, por exemplo? Isso, a gente usa até, posso citar o nome, é um composto que vem de Montenegro, da Ecocitrus, a cooperativa que tem em Montenegro. E isso aí é formação de restos de hortaliça, restos de aviários, cascas, folhas, tudo isso aí é decomposto a uma temperatura elevadíssima e depois que ele estabilizou a gente usa nos canteiros. E em toda a produção aqui é o mesmo sistema? Todo o mesmo sistema. Depois a gente acrescenta isso de forma líquida, faz tipo um chorume, aumenta com cinzas e outros materiais orgânicos para dar um estímulo na planta. Para ela se desenvolver e não faltar nenhum nutriente para ela. Por isso que ela fica linda desse jeito. Nós chegamos aqui no momento da colheita. Roberto, como é que esses dois funcionários vieram parar aqui contigo? Bom, começou assim, eu tirei um sonho da gaveta, né? Eu fui bancário 36 anos, trabalhei em diversos bancos aí do setor financeiro. E aí em 2011 eu resolvi encerrar minha atividade bancária. E aí eu encerrei tudo, entreguei o meu trabalho, minhas metas e vim aqui para o campo. Eu já tinha essa área, né? Certifiquei a área pela certificadora do IBD para ser orgânico. E comecei a produzir, comecei a plantar rúcula, alface, cenoura, tudo de uma maneira assim bem empírica, assim, bem artesanal, né? Algumas coisas deram certo, outras não. E aí, junto com isso, comecei a construir essas propriedades, essas casas aqui, essas instalações. E comecei a ficar apavorado, que tinha uma demanda grande de gente querendo o produto. E eu assustado, nossa, eu não dou conta. Eu comecei a ir atrás de gente. Aí, um belo dia de noite, eu saí daqui 9 horas da noite, inverno, com as mãos congeladas de lavar rúcula, e encontrei a Janaína no caminho. A Janaína é moradora aqui, vizinha, e disse: Janaína, tu conhece alguém para me ajudar, um piá para me ajudar a lavar rúcula? E ela disse: e aí, Janaína, o que tu falou? Como é que foi, Janaína? O que tu falaste? Tem que ser piá, não pode ser eu. E aí, assim, tu vieste para cá? Aí vim desde aquele dia, faz 2013, né? faz 4 anos já. 2013. Não tinha nada aqui ainda quando eu cheguei, né? Não tinha estufa, não tinha nada. Isso aqui era só mato. Era um campo abandonado de criação de gado, assim, que é nativo, né? E a gente começou a abrir canteiros e fez umas instalações, umas coisas deram certo, outras não deram. E fomos indo. E aí fomos atrás de outros funcionários, que eu vou apresentar vocês aí no campo. Em seguida, depois chegou o Aguinaldo. O Aguinaldo, né, Aguinaldo? Ele trabalhava aqui na região, o Aguinaldo é nativo de Itapuã. E através de um amigo a gente conheceu e ele está aí com nós, já faz 2 anos, né, Aguinaldo? Aguinaldo, como é que é? Escovando a cenoura? É bom, eu adoro fazer isso. Eu adoro escovar a cenoura, deixar bem limpinha.
Depois pra gente consumir, comprar ela já bem bonita lá. Linda, né? Aham. O que é bom o pessoal saber que às vezes tem um furinho e o pessoal não consome porque tem um furinho. Essas furadas são as mais deliciosas, que o inseto, o predador gostou porque é a mais docinha e o pessoal refuga, só querem as bem lisinhas. Então por isso que ele está tendo todo esse trabalho aí, ó. Bom, aqui a gente mostrou um pouquinho de como que é esse processo todo depois que a planta sai do solo. Vem para cá e passa por essa seleção, por essa lavagem para chegar até a nossa mesa. Vieram muitos chefes de cozinha para cá. Então começaram a me pedir, olha, produz isso, produz aquilo. E um dos carros-chefe é esse aqui, cenouras babies ou legumes babies. A gente produz isso aqui, a gente colhe mais de 1.500 cenouras babies por semana aqui para os restaurantes do Moinhos de Vento de Porto Alegre. Então vende muito. Tem cenoura, tem, olha que coisa linda, rabanete baby, né? São pequenininhos, são lindos. Já vi que a linha Baby tá com tudo. Tá com tudo. A linha Baby é o do momento. O pessoal é saboroso, é pequeno, é bonito, né? Então o pessoal adora isso, enfeita pratos. Também tem a parte de brotos, que é o arrematezinho do prato, né? Então é muito saboroso. Roberto, obrigada pela recepção aqui na tua propriedade. A gente adorou ter vindo encerrar o ano de 2017 aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos. E o nosso foco é produção orgânica e espero que o pessoal valorize o nosso trabalho, valorize o produto. Se tem às vezes algum defeitinho no produto orgânico, é porque a natureza está ali para aproveitar também. O AgroBand de hoje fica por aqui, desejando um excelente 2018 a todos vocês. Não esqueça que você pode acompanhar outras informações no Agronotícias na Band TV ou no facebook.com/programa AgroBand. Bom 2018, temos encontro marcado no novo ano. Tchau!